Olá, pessoal. Meu nome é Suzy. Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha profissão, que é filosofia, e recebi aqui as perguntas para responder, para falar um pouquinho para vocês do meu cotidiano e como que é a minha atuação profissional. E a primeira pergunta é sobre como que é o meu dia a dia nessa atividade profissional. Gente, no Brasil, no geral, a filosofia ela está muito ligada ao trabalho na escola ou na universidade. No meu caso, eu atuo na Universidade Federal do ABC, mas já atuei antes da UFABC em várias outras universidades, Universidade Metodista de São Paulo, na PUC de Campinas, na GV, e já trabalhei também na educação básica. E nos últimos anos, né, de 2015 para cá, atuando na universidade pública, eu tenho o meu cotidiano marcado basicamente por três atividades. Eu atuo com pesquisa, então eu estou vinculado em vários projetos de pesquisa e grupos de pesquisa, em que eu atuo principalmente com pesquisa sobre pensamento ético-político, então não vou entrar tanto no detalhamento com vocês, mas atuo com esses grupos, a gente faz pesquisas diversas e depois isso se reverte em produção de textos e publicação desses materiais, de livros, de artigos para revistas científicas, acadêmicas. Eu também atuo como professora de filosofia, então, tanto na graduação como na pós-graduação, oriento trabalhos na pós-graduação, né, de alunos que vêm fazer o mestrado, doutorado em filosofia, também em outras áreas na universidade, e atuo como filósofa com extensão nas comunidades, fazendo trabalhos de articulação de projetos na comunidade. Então, para dar um exemplo pontual, desde o ano passado eu coordeno, como filósofa, junto com um professor da Políticas Públicas aqui da UFABC, um grande projeto de extensão ligado à produção de conhecimento e de memória na comunidade de Heliópolis. E é como filósofa que eu atuo neste projeto. Então, basicamente, o dia a dia é organizado em torno dessas três atividades: ensino, pesquisa e extensão. E, naturalmente, muita leitura e muito estudo, porque a atividade do filósofo, a atividade da filósofa passa muito por estar sempre estudando, se apropriando de referenciais teóricos e, ao mesmo tempo, também produzindo. A segunda questão é, pensando de modo crítico, qual que é o problema ou as dificuldades da profissão e qual que é o impacto positivo ou as contribuições sociais que a profissão possibilita. Vou começar pela segunda parte, o impacto positivo que a filosofia tem na sociedade. Eu acho que isso nos últimos anos tem ficado cada vez mais explícito, né, para o mundo não acadêmico, não filosófico, é a capacidade do filósofo e da filósofa de fazer intervenções para contribuir com a compreensão do mundo que a gente vive. Então, a gente tem filósofos e filósofas em todas as áreas praticamente do conhecimento, mas também em outras áreas, né, da sociedade, sempre tentando ajudar a compreender pela forma como o discurso é articulado, pela forma como as teorias são criadas sobre o mundo, pela forma como a sociedade se comporta, o que está acontecendo ali. E a gente percebe que isso tem uma relevância muito grande, porque é aquele momento que você para pensar no que está acontecendo, e isso ajuda bastante na resolução de problemas. Então, eu vejo a filosofia como uma grande responsável, né, por articular resoluções de problemas, ela dá suporte para isso. E qual que é o problema, ou as principais dificuldades da profissão? Talvez seja a dificuldade de reconhecimento da profissão, do filósofo, da filósofa. Então, boa parte das pessoas não sabe do que se trata, então a falta de reconhecimento é uma dificuldade da profissão. E a outra dificuldade é que, no geral, o filósofo e a filósofa, quando conseguem fazer algo além da docência, ele, no geral, tem que estar ligado às universidades públicas, porque quando ele está numa faculdade privada, numa universidade privada, ou quando ele está na escola, ele acaba se dedicando principalmente à docência. Então, há uma redução da profissão em torno da formação ligada à licenciatura, ou seja, ao ato de ensinar. Isso não é um problema, mas a gente deve entender que o país deveria acolher tanto bacharéis em filosofia quanto licenciados em filosofia. Então, acho que esse talvez o principal grande problema que a gente ainda tem. E a última questão, como é que foi a passagem da formação universitária para a atuação profissional?
Eu fiz primeiro o curso de Ciências Sociais, eu sou do ABC Paulista, depois eu fui fazer filosofia, então primeiro Ciências Sociais, depois filosofia. Na época não havia tanto incentivo para a gente fazer pós-graduação escrito sensu, né? Seria mestrado, doutorado. Então eu terminei uma graduação e fui fazer outra. E a maior dificuldade no começo é você se inserir, né, no mundo do trabalho apenas como professor de filosofia, né? O que exige muitas vezes que você atue em várias escolas. E também, talvez as maiores dificuldades do processo da trajetória é porque você termina a graduação e isso não é o suficiente para você assumir um espaço no mundo do trabalho que vai te dar uma remuneração boa e que você vai conseguir ter uma certa independência financeira. No caso da filosofia, no geral, a formação universitária ela termina quando você acaba o doutorado, né? É lógico que você trabalha muito antes de conseguir chegar a essa finalização, mas a gente tem quase como um consenso, né, no meio de que se você tiver interesse em ocupar espaços, né, mais amplos e ter uma independência financeira, você não pode fazer só a faculdade, você teria que continuar essa trajetória. Mas eu digo para vocês que é uma área fascinante, é um privilégio, né, poder viver e me sustentar, enfim, sustentar minha família a partir de uma área que eu amo tanto, né, que é tão apaixonante. E eu fecho aqui essa exposição incentivando, né, os estudantes e as estudantes a conhecerem essa área do conhecimento, que, na verdade, pode muito bem ser acoplada, inclusive, com outras formações. Então, um abraço para vocês, um beijo e espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a compreender um pouco como que é esse universo da filósofa e do filósofo.